Talk. No fim da temporada, vamos falar sobre o fim do mundo aqui no Pop Talk. Eu sou o André Castilho, muito bom nós estarmos juntos aqui com o Carlos, o seu humor fino, o seu humor especial, o seu humor escatológico. Fim do mundo, fim da temporada, fim do programa pra ele também, né? Como é que é? Fim do mundo, fim da temporada e o fim do programa pra ele, né? Não foi o fim do programa, vai continuar com a gente. A gente vai falar sobre isso mais pra Ele frente. tava em clima de despedida, né? Ele tava querendo se sair, né? Ele é o crente rabugento. Ele já falou que não vou, tá, mas vai, viu? Fica Não disse que ele sei. ia conseguir sair, né? Mas que ele quer, né? Será que é o que? O PCC? Você não pode sair depois que entra? Não pode não. Depois que entrou já era. Tchau e benção. Uma péssima analogia, mas verdadeira. Não sei se você não sabe. Vamos parar por aqui. Olá, Não Felipe pode falar Vieira. mal de grupo terrorista, mais Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Tudo falar, bem? né? Integrantes interinos, eternos desse programa. Jamais sairão. Não tem mais como. Jamais sairão, tá ok? Não, então, era por isso que eu não queria falar sobre esses assuntos. Os caras não têm limite. Os caras querem aprender tudo. Aqui é sem filtro, gente. Você pode... Seja bem-vindo, porque o ano começou com tudo aqui, né? Você já viu, né? A gente tá de vermelha porque é de Papai Noel, não tem nada a ver com ideologia. É verdade. Tá? É Acho que verdade. alguém já vê. Né? É verdade. Não sei o que é Não, pior, é vermelho por causa do sangue de Jesus, cara. A gente gente. acredita nele. Né? Já estamos entrando no clima de Páscoa, tá? Ovinho de Páscoa. É isso aí mesmo. Mas assim, Aperta. seja muito bem-vindo a esse ano de 2026 do Pop Talk. Esse é o último programa de uma temporada, Isso. Da primeira da temporada. primeira temporada, e Isso nós aí. vamos estrear algo novo. Então prepare-se, né? Prepara o coraçãozinho. Vai com expectativa e o mundo vai acabar? Talvez, isso, né? amigos? Talvez. Baixou Sem o ficar volume ansioso, né? Os ansiosos não vão para o reino dos céus, né? Oh, aleluia. Ó, Ok. e ainda Felipe. nesse... Presta atenção. Nesse fim de temporada, a gente vai fazer um hiato, depois a gente vai falar melhor, mas você não pode deixar de ter coisa boa na lioneditora.com.br. Mais pra frente eu vou falar sobre a Lion, porque eu vou falar de um produto da Lion Editora que tá lá no site dela. Mas mais Profecia. pra frente eu vou falar o que você vai ter de legal na Lion Editora. Mas fica aí, lioneditora.com.br do nosso querido Simval, agradecendo pela parceria nesta temporada. Giro Pop. Simval, falando sobre fim do mundo, tem um filme tem um filme não, tem uma série de livros clássicas sobre o fim do mundo. Podre. Isso. Série É podre. essa série que atormentou os Horrível. cristãos. Para com isso, Carlos. Porque Tem muita Até gente que hoje faz uma eu tenho calafrios. É, Até hoje eu tenho calafrios. Inclusive, ela faz uma opção teológica. Exato. A questão do... Bem ruim, né? Todo mundo Bem sabe. ruim, é. Não, mas é bem ruim porque você não acredita. Mas é uma ficção Também, mas. Não, é ruim porque é ruim? Já começa aí? Não. E Tem muita porque gente que acredita. quem vai ficar roupa no chão, gente? Calma. Que fim do mundo é esse? Calma, aqui não é Calma, disso, calma. A gente só tá falando de deixados pra trás, né? A série... Deixa essa série pra trás. Deixa pra trás. A série de filmes clássicos. Uma coisa, eu concordo, que é baseado nos livros, né? De ficção cristã. Uma coisa eu concordo com o cara. Ah, boa ficção, verdade. Coisa que eu concordo com o cara. Ah, Os filmes que já foram feitos até hoje, do Deixados pra Trás, não fizeram jus certo. ao texto, que é melhor do que... Teve filme com Nicolas Cage. Nossa, o pior ator de todos os tempos. Não, mas rendeu meme, né? Tá valendo, cara. Então, Rendeu memes, né? Rendeu Tá valendo. memes, isso, queijeando o evangelho. Mas, de todo modo, vai ter um reboot, que é da Angel Studios, a mesma produtora do The Chosen. Então, nós podemos esperar, quem sabe, uma qualidade superior, que faça jus ao texto. Lembrando que é ficção bíblica, gente, tá? Então, as opções teológicas de deixar... Leva como ficção Você mesmo. quer levar, porque é uma ficção. Então, Exato. E a gente quer uma ficção cristã boa, bem feita, independentemente de qualquer coisa. Queremos ver o anticristo lá encapetando e ele sendo derrotado, que ele já tá derrotado. Amém. Queremos ver tudo que a gente tem direito aí. E que se tiver o Nicolas Cage, melhor. Angel,
procura lá que ele tá precisando pagar Como boleto. ficção é uma boa história. Bom, vamos. Espero que Vamos ver. seja uma boa história. Um filme bem feito. Mas, Carlos, tem uma outra coisa que tá acabando no Sim, mundo dos mangás. Vai sair agora em janeiro os últimos capítulos de Black Clover. Inclusive, o anime tá no Netflix também. Muita gente tem assistido. Porque tava um hiato aí gigantesco, porque o autor não tava muito bem. Mas agora, últimos capítulos, acho que esse mangá já tem aí pelo menos uns 7, 8 anos. Então, a galera que tava esperando, finalmente vai acabar, que ninguém merece essas histórias que não terminam. Se bem que geralmente o final decepciona a maioria, né? De todas as histórias que a gente lê, tirando a Bíblia, Então. a grande maioria é a decepção. Então... Mas vai acabar, pelo menos. Melhor do que ficar viúvo de uma história que não terminou, né? É verdade. Agora, falando em reboot, né? Que a gente já falou do reboot do Deixados para Trás, tem um outro produto que vai ter um reboot aí, ou um remake, ou sei lá, algo novo, Felipinho. Air Fryer. Então, é novo e não é. A linha tênue entre o bom e o ruim, né? A linha cinza ali. Street Fighter live action datada para o próximo ano, que na verdade é esse ano, né? É péssimo. 2026, né? Agora, entre o ruim e o pior, né? O ruim e o bom, exatamente, porque a gente não viu nada bom de live action, né? Venhamos e convenhamos, né? Então é isso aí mesmo. Entre o bom e o ruim, né? Então, o que acontece? Entre o ruim e o menos pior. Não, peraí, eu vi o trailer. Eu vi o trailer desse live action. Eu não sei qual foi a impressão do Felipinho. Mas eu fiquei com a impressão assim. É IA isso aqui, cara? Parece demais. Era o que eu ia Saiu o comentar, trailer né? da segunda temporada de One Piece, que é um live action decente. Aí você põe com isso aqui de Street Fighter, parece que eu voltei 20 anos na tecnologia. Então, o negócio tá meio cabroso, né? Então, assim, eu tô aguardando, ver o que é que vai acontecer aí. Tá forte, imagens fortes. Mas é o seguinte, eu acredito no Jason Momoa Blanca, entendeu? Nossa! Isso aqui vai É o ser... Jason Momoa que vai fazer? É o Jason Momoa que vai fazer o Blanca, cara. Ele desceu a ladeira mesmo. Não, e assim, e o Blanca é um personagem brasileiro, entendeu? Vai ser o BR, né? É horrível isso. Chamar o Wagner Moura, né? Pra fazer o bom. Nem o William Cortez, que está Igualzinho. todo... Ai, meu Deus. É o Rassum que vai fazer. Vamos lá, esse último episódio tá bom. Viajando por terras distantes. Pessoal, a gente tá falando aqui sobre o fim do mundo, que é um assunto polêmico. E Pra assim... quem fica, né? Pra quem fica. Ó, ele reclamou do dispensacionalismo aí, da o cara teologia que a gente chama de... Não, mas não tô falando de Não, fiction. peraí. Não vem com essa Calma aí, dica, cara. é Meu lago de Deus. pressão. Não. Ó, vamos lá. Mas a gente não vai falar de Ficando mais teologia. crente, né? Já tá esperando, vai subir, né? Vocês que vão aí, ó. Vocês que se viram. Quem for lutar aí... Quem ficar aqui lute. Mas vamos começar falando sobre o fim do mundo na cultura popular. Então, primeiro a gente vai falar das coisas que não são declaradamente cristãs. E nós temos alguns filmes sobre isso. Eu não vou lembrar, talvez, o primeiro filme sobre isso. A gente tem filmes que trazem... Bom, todo mundo sabe, né? O livro do Apocalipse, e, na verdade, que ele faz parte de uma linguagem Apocalipse, ele vai tratar... ao menos, assim, tem várias interpretações sobre ele, mas ao menos no fim dele ele está tratando sobre o fim do mundo, ok? Certo. Mas para quem acredita, tem outras leituras de se fazer. Desde o começo ele está tratando do fim do mundo, outros acham que é mais pro fim que ele vai tratar efetivamente do fim do mundo. Mas o fato é que tem alguns filmes que já falavam sobre o Apocalipse. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o primeiro, Final. mas a gente tem... que não tem nada a ver. Tem nada a ver com o Apocalipse, né? Mas a gente tem, se bem que ele fala sobre a guerra, que pra quem vive, ele é um Spawn. cenário apocalíptico, né? E na Nossa. cultura pop do cinema tem um detalhe aí. Ah. Você tem um cenário pré-Segunda Guerra Mundial e um cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Em que sentido? Porque o Apocalipse, que antes viria talvez do espaço, você pode ver filmes pré-Segunda Guerra. Tinha muito essa questão do alienígena, né? Aconteceu alguma coisa assim que vem do Independence espaço. Day, né? Teimoso. E acabar com tudo. Mas aí agora não. O perigo vem de dentro, vem. O inimigo é outro, né? Agora é O de inimigo casa. agora é outro. Então, o perigo nuclear, ele substituiu. É E interessante depois, isso. recentemente agora, é o perigo climático. Um 2012, fenômeno vai acontecer. presságio.
É interessante. Então, qual o filme pré-Segunda Guerra? Tem algum filme sobre a Guerra dos Mundos? Bom, na literatura que tem a Guerra dos Mundos, Isso, do H.G. Wells. Tem tipo o filme Guerra dos Mundos também, né? Não, sim, mas tem filme pré... Mas o que eu tô falando? Eu tô perguntando se tem filme pré-Segunda Guerra da Guerra dos Mundos. Eu não lembro. Se eu não me engano, ele é eu só não sei se é exatamente o ano. Se eu não me engano, é a primeira versão da década de 40. Do filme. O filme da Guerra dos Mundos. Certo. A adaptação mesmo Do livro, porque o livro acho que é virada do 19 O pro filme 20. do Tom Cruise nem é bem ET, né? Porque a ideia é que eles estão aqui antes da gente, né? Exato. Ah, é? A ideia daquele filme. Tom Cruise, É. obrigado pelo spoiler, né? Nossa, Eu não assisti. meu Deus, de spoiler. Eu também não assisti, mas pelo amor de Deus, esse filme de ele não é sexo. tão legal. Ele não é tão, Tem eu não 20 gosto anos dele. o filme. Ainda bem A que eu não assisti, Dakota então, era né? desse tamanho aqui. Já deu tempo do ET virar, Menina né? Alien, né? Fala, Felipe, o que você ia falar? Não, eu também nunca assisti, né? Mas ainda bem que eu não assisti, pelo jeito aí que vocês estão contando, é melhor que tá assistindo mesmo, né? Não, é Spielberg, é bonzinho. É bom, pior que o filme é bom. Então, eu assisti alguma coisa. Eu assisti algumas cenas, mas eu precisava ter assistido inteiro. Mas aí depois Qual do Will Smith que ele tá na nave espacial lá? É que esse é o Independence Day, né? Também, ó. Aí depende Que daí. é o Independence Day, esses finais de mundo que vêm por ETs. Então você tem Isso. o H.G. Wells, o Guerra dos Mundos, você tem o Independence Círculo Day, de Fogo, né? Como é que é? o Círculo de Fogo, que é os Kaiju lá, né? Um clássico que também é dessa época, acho que é nos Godzilla. 50, né? O dia que a Terra parou É e bom. teve uma refilmagem Sim, também. meio ruinzinha com o Keanu Reeves. Certo. Também é outro que também tem que gostar. Outro, Aí, né? os filmes que falam do fim do mundo, ou obras que falam do fim do mundo com ameaça nuclear. Aqui eu consigo lembrar mais antiga, Day After, que é lá da década de 80, que é um Verdade, filme até feito pra TV, se eu não me engano. Só te cortando essa muito esquerda famoso, do, assim. Sim. do ET. Tem o Cloverfield lá. Bom também. Cloverfield, Muito do bom J.J. também. Abrams, Muito né? bom, Também. Lembrado, né? É, Mas que- tem muitos recentes sobre, inclusive esse último que saiu da Netflix, esqueci o nome, que é Kate Below, lá, a ex-esposa do James Cameron, a única mulher que ganhou o Oscar. Ela dirigiu Casa de Dinamite. É que ela dirigiu Guerra ao Terror. Isso, que é a diretora de Guerra ao Terror, que é pela qual ela ganhou o Oscar de Sim. melhor diretora. E agora ela dirigiu pra Netflix o Casa de Dinamite, que inclusive ela tá na bolsa de aposta sempre esse Oscar de 2026. Interessante. E trabalha esse perigo nuclear. Inclusive, é interessante o filme em Os si. bunkers estão em por causa alta de disso, novo, né? O pessoal vendendo bunker por aí, então. É, Interessante. Bom, a gente tem. Mad Max também fala do perigo Também. que o mundo acaba com uma guerra nuclear e é o filme pós-apocalíptico, mas a gente Verdade. entra nesses temas do fim do Tem mundo. muitos, é que agora eu tô ruim de memória. Não, tem. Bom, você tem a série Fallout, que também que é videogame e foi agora virou série, que também que é a mesma coisa, né? Essa ideia da guerra nuclear que destruiu. Acho aquela The 100 também, aquela série também que eu comentei uma vez. Não sei se É foi aqui no bem Pop Talk ruim, também, mas já é é nessa 3%. pegada de vai pro espaço e volta depois, tá? 3%. Isso, 3%, que é a Ah. brasileira. É boa. Boa. É boa, gostei da série. Agora, o fim do mundo por razões climáticas. A gente vai ter 2012, presságio. 2012, presságio. Não sei se a gente pode colocar aquela que é por asteroide. Não é exatamente questões climáticas, mas questões Armagedon. naturais. Que tem Armagedon, Impacto Profundo. Assisti no cinema, cara. Depois tem Caramba! Caramba! Nossa, Que eu falo era as que eu assisti no cinema, irmão. Viu tempos modernos no cinema. Vai dormir. Mas a gente tem essa Impacto Profundo. Aquela de Armagedon 2012, tem a falou? música do Armagedon? Aerosmith. Melhor coisa do filme. Melhor coisa do... Eternizou o filme. É verdade. Total, filha total. do a Liv Tyler. Liv Tyler. Bacon. Né? Bruce Willis que dá vida pra salvar a galera. A gente tem... Mas tem algum outro que fala de... Tem outros que falam de... Acho que o Dia Depois de Amanhã, né? Day After Tomorrow, Verdade, que Dia Depois de também é de tragédia natural, digamos Climática, assim, né? né? Esse tema. A gente vai esquecer algum, porque tem vários, né? Claro. É que fim do... Mas tem o Falha de Sanders, que é arrebenta Sanders, pelo menos, né? Acaba o mundo, né? fenômeno natural, né? Exato. Tem o Vulcano, né? Que também é um vulcão que surge no meio de Los Angeles. Já tá Bem bacana. provável, né? Que aconteça. Vulcão lá. Mas aí a gente tem... tem outros aí. Mas a gente tem de zumbi, né? Que aí é o apocalipse mais zumbi. recente. Aí você Madrugada tem dos Mortos. o Madrugada dos Madrugada dos Mortos, Clássico. o Eu tinha medo próprio quando era pequeno isso aí. É. Fred Krueger, o Eu tô Fred tentando Krueger. lembrar um nome. Tem um Fred Krueger. Tem a ver, Fred Ah, Krueger? não, Fred esse- Krueger. é Zumbi, cara. agora?
Tem um Não é zumbi, não? Gente, Não, lógico que não, é outra coisa. Se falasse o Jason, eu deixava passar. Não, vamos. Pra mim, Guerra é a mesma Mundial Z, coisa. Guerra beleza? Mundial Z, Guerra Mundial Z. O Walking Dead, que é um apocalipse zumbi. O próprio Last of Us, apocalipse É zumbi. que Clash of Clans não é bem zumbi, mas beleza. Extermínio, Mas é, né? Não é, doença, mas é. Tá, mas é. Não sei se vocês assistiram o cara filme do virou Danny zumbi. Boyle, né? Não, porque se for nessa, Bird Box é zumbi. Não, Bird Box não é zumbi, porque assim, o negócio é o seguinte: a explicação do porquê o cara vira zumbi. Esse é o ponto. Porque uma coisa é o cara ser zumbi. Aí tem a explicação sobrenatural, tem a explicação que é um vírus. No caso, é um fungo. Mas é zumbi. Os caras ficam zumbizão. Mas zumbi é é zumbi, gente. é zumbi. Tem Zumbi jogo é zumbi, também, mas é velho. zumbi. Tem Sim, Days zumbi, você é Gone, Resident zumbi. Evil. E no Zumbilândia. Zumbilândia. Cara, e zumbi é o que você mais. Nos videogames, então, é o Day. Como é? Days Dead by Gone. Daylight, sei lá. Days clássico Gone, que é Dead meio by misturado, Daylight, André, que é Resident Evil. Resident Evil, exato. Invasores de Corpos. É um filme da década de 50 que foi refilmado na década de 70. Donald Sutherland, que é o pai lá, o parente do Jack Bauer do. Verdade, verdade. E aí, Kiefer Sutherland, né? E aí é o seguinte, e era legal que é uma mistura, porque os alienígenas tomavam os corpos das pessoas. Isso é possessão Então, as pessoas demoníaca. meio que Isso ficavam aí. E os zumbis eram Nossa. alienígenas, tudo ao mesmo tempo, né? É legal. Sai com água benta e oração. Pois é. E você tem as ameaças. Assista do papo. Você tem, de certa forma, as ameaças cósmicas aí também, né? Que vem um pouco dos mitos de Cthulhu, dessas coisas aí. Bom, enfim, pra falar de fim do mundo, você tem diversas E o explicações. pessoal critica assim. Apocalipse, né? Olha o tanto de coisa que os caras É o inventam. tanto de aqui. barbaridade aí, Pois é. né, Quando velho? traz a Meio história brabo, mesmo, você, é difícil. Difícil acreditar nisso aí, né? Mas aí, agora, todas essas coisas têm em comum não sei se a sensação, mas ou pelo menos o medo, ou talvez não sei se a verdade, eu não sei, mas existe algo em comum em todos esses que é o fim da civilização como nós conhecemos. Certo? E a gente, na verdade, a gente já passou por alguns fins, as civilizações passam por isso, por esses tipos de ciclo, e esses filmes eles tentam de alguma maneira ou explicar, ou projetar, ou jogar esse tipo de temor para fora. E a verdade é que nós, que acreditamos no cristianismo, entendemos que vai chegar um fim, mas que para nós vai ser um recomeço. Aleluia. E aí, a gente tem alguns filmes, algumas obras que tratam sobre isso. A mais famosa é o Deixados para Trás, que a gente até já falou. Vamos lá. Deixados para Trás é uma ficção bem escrita, porque você tem o Tim LaHaye, que é o teólogo por trás, um teólogo dispensacionalista. Eu não vou... Não, mas o problema é o filme. O filme é ruim, né? Nem o livro do Não, cara. e aí tem o livro. filme O filme é beleza. Agora, o livro é um livro, é um thriller. Entendeu? É um thriller. Muito bom. É um Ele é thriller. Então, cristão. o livro eu nem li, não posso nem criticar. Eu li, mas faz tempo, né? Mas eu li. Mas é um thriller, beleza. Meninos eu li. Você tem esse livro, essa série de livros que depois virou filme. Você tem um filme que é O Arrebatamento, que tem a versão dele em quadrinhos pela Lion Editora. Isso, que é um filme da Sony Pictures, que ele é muito parecido com o Deixados para Trás, mas ele tem uma pegada de terror, é meio Vai terror num... cristão, tá, gente? Mas tem um... Eu não sei se é esse, tem um arrebatamento... Eu não sei se é exatamente esse, mas eu lembro de outro, que era baseado naquele versículo de que as pessoas iam desejar morrer e não iam conseguir. E que a personagem, no final, ela tenta morrer e não consegue, e ela volta pro começo. Eu acho que não é esse, porque tem vários filmes, várias obras que tratam do arrebatamento. Tem uma obra brasileira que vai, no fim, tratar sobre o arrebatamento também, sobre o fim, que é o próprio Eclesiástico. Pô, vou dar spoiler aqui. Mas o livro, pelo menos, ele vai nessa fase, né? Numa fase que já aconteceu o arrebatamento. Qual é o nome do 10 dias para o fim do mundo. 10 dias para o fim do mundo, que vai tratar sobre isso. Então, normalmente, eles têm uma visão dessa escatologia que a gente chama de dispensacionalista, que é Jesus volta e Jesus leva a igreja, e aí quem fica tem aí, digamos assim, uma última chance. Vai se lascar, né? Quem fica vai se lascar. Exato, é uma posição controversa,
os estudiosos, a maioria nem sempre concorda, mas tem um grupo de estudiosos que concordam, por isso que eu briguei com o Carlos, que não pode falar que é uma opção teológica ruim, é uma opção teológica porque a gente não sabe o que vai acontecer no fim do mundo. Na verdade, assim, você tem... Eu gosto muito desse tema do fim do mundo, não posso dizer que sou especialista nisso, escatologia, mas você tem base bíblica, você tem sustentação para defender as diferentes versões. O que acontece é que você tem mais textos para o lado não dispensacionalista, né? Sim. Do que você adotar essa versão. Mas não quer dizer que não dá para falar, tá errado, porque você... Não, até posso falar, opção. mas não vou falar que você é um herege. Só posso discordar de você, que não tá errado. É isso aí. É algo que, assim, não é essencial. A fé cristã, a Bíblia não é clara, digamos assim, o suficiente desse tema. Deus escolheu assim, não falar didaticamente vai acontecer desse jeito. E é proposital, eu acho, né? Porque Claro. entra na questão dos Concordo. filmes da cultura pop. É interessante que todos esses filmes, eles colocam um cenário que a gente não tem controle da situação total. Esse é o ponto. Nós nos deparamos com um mistério, com algo, uma força indomável, e a gente tem que lidar com as nossas questões. Spirit. Spirit. Não, a gente tem que lidar com o nosso interior, com as nossas questões, para enfrentar esse cenário. Muitas vezes você não muda o cenário. Você simplesmente muda a si. Para enfrentar essa situação. E independente do cenário, Jesus volta. Então, Esse é o negócio. É isso que eu queria isso que aí. você falasse, finalizasse. Carlos, qual é o ponto em que todos nós, como cristãos que creem na Bíblia, devemos concordar a respeito do fim do mundo? com a volta de Cristo, esse é o ponto ápice, é o que a gente espera desde que ele prometeu. Então, independente da sua visão escatológica, todo mundo está unido esperando que Jesus venha salvar os seus. Então, Apocalipse 19, leia: o rei vai voltar. O rei volta vitorioso, vencedor, para não apenas derrotar, mas resolver o problema do mal. Então, a partir de Apocalipse 19, você tem essa verdade lá e vale a pena ler para ter esperança. Fique do lado de Jesus, fique do lado vencedor. Pop Talk Review. Eu quero fazer uma rápida análise sobre um quadrinho que está publicado pela Lion Editora, que é Vladimir, o Príncipe Cristão da Rússia. Não tem a ver com o tema do fim do mundo, mas tem a ver com a esperança. Porque esse quadrinho, eu tenho a impressão, o Simval pode me confirmar ou não isso daí, eu tenho a impressão que ele foi escrito para alertar as pessoas de hoje a respeito de uma transformação que aconteceu no passado, que nos legou uma fé para a qual nós precisamos voltar. Porque tem uma parte final em que é falado sobre isso. Volte-se para aquilo que fez de você quem você é. Então, Vladimir conta a história do rei Vladimir, que foi o rei que conduziu o famoso batismo de Kiev, que ele fez a virada dos Rus de Kiev, que Kiev era a capital da Rússia na época. Isso explica um pouquinho sobre a guerra que a gente tem acompanhado atualmente, mas os Rus de Kiev, eles eram pagãos, e aí houve um ponto de virada ali na vida desse príncipe, e ele então levou os súditos dele, e ele mesmo se batizou e levou os súditos a serem batizados. É uma história baseada nos relatos da época, é muito interessante, um quadrinho muito bem feitinho, muito bom. A Lion Editora está de parabéns por ter publicado, então, assim, não perde em nada para quadrinhos do mercado, é muito legal. Então, olha, eu fiquei muito feliz de ter lido. Obrigado aí, o Simval, a Lion Editora, e você pode adquirir em lioneditora.com.br com o cupom POPTALK ou o cupom RTM, que você tem 20% de desconto. O roteiro é bem legalzinho. Quadrinhos históricos costumam ter aí algumas questões, mas eles acabam tendo uma visão geral, mas esse quadrinho, ele faz um trabalho muito bem feitinho em passar essa visão geral aí sobre essa história de conversão do príncipe Vladimir. Eu quero acrescentar só uma coisa, André, que esse quadrinho, ele retrata a vida desse Vladimir. Foi o único governante em toda a história da Rússia que foi cristão para valer. Assumidamente. Não ortodoxo e tal. Um cristão, assim, como a gente conhece, né? Cristão bíblico. Agora ficou mais Muito interessante isso, né? E que curioso, né? A gente vê que tem todo esse pano de fundo na história da Rússia. É claro que você tem, né, a gente tem os relatos da época, mas você tem aí uma certa romantização, digamos assim,
E não tem como, a gente tem os relatos, não tem como saber exatamente o que aconteceu, mas foi assim, se, sei lá, um pouco daquilo tá certo, realmente o Vladimir foi alguém que experimentou transformação de vida. Então, é muito legal não simplesmente seguir uma tradição, mas realmente teve a vida transformada. Isso é muito legal. Talk recomenda. Bom, eu quero recomendar um filme que foi queijado. Nicolas Cage chama... Quando a gente falou de Fim do Mundo, chama Presságio. É um filme de 2009. Ele tem mão de morte e tal. Isso aí você já vai saber como, se você não assistiu. Mas, e tem uma coisa interessante. O diretor, ele baseou vários das cenas visuais do filme. Ele é muito forte e impactante em versículos bíblicos mesmo. Então, principalmente Ezequiel. E aí, tudo que o diretor construiu visualmente, ele fala isso. Alex Proyas. Ele baseou nos versículos da Bíblia e construiu uma... o filme, visualmente, ele é muito fidedigno, cara. Você começa a comparar os versículos de Ezequiel, de Apocalipse, de 2 Pedro. Interessante. Ele tudo se conecta com a Bíblia nesse sentido. Vale a pena ver. E também porque tem o Cage. Assista, vai sair a 3ª temporada de Fire Force agora em janeiro, é um anime. O mundo tá meio que acabando, as pessoas estão tendo combustões espontâneas, eles não sabem por quê, e os bombeiros estão resolvendo isso. E a ideia é de que o mundo está acabando em fogo, já teve uma grande explosão que destruiu mais da metade do mundo, eles estão tentando entender o porquê, então calha bem com o nosso tema de hoje. Tá lá na Netflix, não, na Crunchyroll. Bom, galera, a minha indicação é um filme chamado O Livro de Eli, já é um filme já bem antigo. Lançou agora, hein? Pós-apocalíptico, um homem e seu doguinho, né? Encontram um livro e esse livro ele precisa, né? Depois que ele lê e conhece, precisa entregar a outras pessoas para conhecer. Parece com uma história conhecida ali do cristianismo, do evangelho. Então eu indico demais. O Livro de Eli. É isso aí, nós estamos terminando não apenas esse programa, mas a temporada de Pop Talk, Amém. A primeira temporada. A gente vai ter mudanças para a próxima temporada. Não vou falar no que vem, que a gente já está em 2026, mas a gente vai ter mudanças para a próxima temporada, que vai começar em março. Demitimos o Felipe. A próxima temporada... Tchau, Felipe. Deu a louca. O Carlos vai estar na Bolívia. A gente vai deixar o Carlos lá por 2 anos na Bolívia, mas ele vai meio que participar. Mas vai ter mudanças importantes. Então, aproveite agora no rádio. Você que está ouvindo pelo rádio, a gente vai reprisar alguns programas com notícias que vão ser datadas. A gente vai deixar, até os locutores vão falar isso. Você que está no podcast, aproveita para ouvir os programas que você não ouviu. Ouça também o Viajando por Terras Distantes. Também tem esse feed, você pode acompanhar. Por quê? Porque o Viajando por Terras Distantes vai voltar aí, junto com o Pop Talk. Você vai ver, você vai acompanhar. E eu espero que você goste. Siga-nos nas redes sociais, curta, compartilhe. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça da lioneditora.com.br, rtmbrasil.org.br, na contramão. Tamo junto. Que Deus Faz o bendiga, Pix. irmão. Bendiciones. Bendiciones. Talk